Olá pessoal, meu nome é Gustavo José Braga, sou pesquisador da Embrapa Cerrados e hoje a gente vai ter um bate-papo aqui sobre as últimas cultivares de plantas forrageiras lançadas pela Embrapa. Se fizer um retrospecto nas últimas décadas, a Embrapa lançou vários materiais de plantas forrageiras. Talvez dentre os mais emblemáticos, a gente pode citar a cultivar Marandu em 84, na década de 90 a cultivar Mombaça, que trouxe para o setor a possibilidade de intensificar o uso das pastagens. A partir da década de 2000, o que a gente observa? Um número maior de cultivares de gramíneas e leguminosas sendo lançados, e não é para menos que foi nesse momento que a Embrapa iniciou a parceria com a Unipasto, um grupo de produtores de sementes de forrageiras tropicais, que, apoiando o melhoramento genético da Embrapa, trouxe mais dinamismo para essa parceria, possibilitando um maior número de cultivares a serem lançados. Analisando então o mérito da planta forrageira, para ela ser lançada, ela precisa ter alguns requisitos básicos, vamos chamar de características principais. Então eu posso nominar produção, em primeiro lugar, qualidade, resistência a pragas e doenças, adaptação e persistência. Chama atenção para um aspecto bastante interessante que vem sendo levado em conta nos últimos anos, que é a facilidade de manejo. Portanto, uma série de condições capacitam a planta a, de fato, ser considerada uma boa forrageira. Considerando esses últimos lançamentos feitos pela Embrapa nas últimas décadas, hoje a gente tem uma diversidade de materiais de plantas forrageiras maior no mercado de sementes. Portanto, dá a chance da gente diversificar o uso dessas forrageiras na propriedade. Cada uma delas com um diferente propósito de uso. Por exemplo, para uso como capineira, para uso em pastejo, nos diferentes métodos de lotação, seja a lotação contínua ou lotação rotacionada, para sistemas em cultivo integrado, como são a integração lavoura-pecuária, a integração lavoura-pecuária-floresta, para uso em silagem, as leguminosas como uso em banco de proteína ou em consórcio com gramíneas. Portanto, essa diversificação oferece ao produtor um maior ferramental para poder utilizar na alimentação do rebanho. Dentre os últimos lançamentos da Embrapa, a gente quer enfatizar alguns deles. Dentre as braquiárias, eu chamo a atenção para a BRS Paiaguás, uma cultivar de braquiária brisanta, que tem uma capacidade de produção diferenciada no período da seca. A BRS Piporã, que é um híbrido oriundo de um cruzamento de braquiária rosisiensis com braquiária brisanta, e seu diferencial é a resistência à cigarrinha das pastagens. Dentre os pânicos, nós temos a BRS Zuri, que é um material resistente à mancha das folhas, a BRS Tamani, que também é um pânico máximo e um material de porte baixo, e a BRS Quênia, que é um material de excelente produtividade, com muitas folhas e poucas hastes. A respeito da capacidade produtiva desses materiais, a gente pode fazer comparativos com materiais mais antigos. A BRS Paiaguás, por exemplo, quando comparada ao Piatã, ela apresenta no período da seca cerca de 75% a mais de ganho de peso individual que os animais mantidos no pasto de Piatã. Já a Ipiporã, ao longo do período das águas e do período da seca, apresenta cerca de 17% de aumento no ganho de peso dos animais. Esse desempenho melhor dos animais no Ipiporã é muito em função do melhor valor nutritivo dessa forrageira em relação a cultivar Marandu. A gente pode fazer um comparativo mais amplo para essas cultivares recentemente lançadas pela Embrapa, no caso aqui para o gênero Braquiária. Essa tabela então oferece, por meio de alguns critérios de cultivo dessas plantas forrageiras, uma escala que vai de 0 a 3, procurando então classificar esses materiais. Para a BRS Piporã, por exemplo, a gente tem que a velocidade de estabelecimento desse material é considerado mais lento, enquanto que para Paiaguás, assim como para as demais cultivares de braquiária brisanta, a gente tem uma velocidade de estabelecimento média, diferente da espécie decumbens, em que a gente tem uma velocidade de estabelecimento mais rápida. Com relação à exigência de fertilidade do solo, os destaques aqui na tabela são a Epiporã, que de fato possui uma exigência em fertilidade do solo mais elevado, assim como a Charaés. Em relação à produção de forragem, o destaque, sem sombra de dúvida, é a cultivar Charaés, que é a cultivar de braquiária mais produtiva. Com relação à resistência à cigarrinha e resistência também à cigarrinha marranava, o grande destaque vai para a BRS Piporã, que foi lançada justamente com esse intuito,
né, de ser um material amplamente resistente a essas cigarrinhas. Vejam vocês que para Maranava, os demais materiais, são todos eles não apresentam resistência à cigarrinha Maranava. Com relação ao florescimento, o Ipiporã um pouco mais tardio, florescendo em abril, e diferente da Ipiporã, o Paiaguás é um material mais precoce que floresce em dezembro. Com relação ao manejo, o que a gente sabe é que, em geral, as braquiárias são consideradas mais fácil manejo, mas se a gente considerar dentro desse grupo aqui, a gente entende que a Charaés ela tem um manejo considerado mais difícil, enquanto que Ipiporã e Paiaguás são consideradas de manejo mais fácil. Em relação à capacidade produtiva das cultivares de pânico, o que a gente observa? A BRS Zuri apresenta cerca de 9% a mais de ganho de peso em relação aos animais mantidos em pastagens de cultivar mombaça. Já com relação às cultivares BRS Quênia e BRS Tamani, o ganho, considerando os períodos de água e períodos de seca, ele varia aí numa faixa de 11% a 18% a mais nessas pastagens, em relação a pastos de Maasai e Mombaça. Essa tabela, diferentemente da tabela que foi apresentada para a braquiária, ela tem uma escala diferente, que vai de 1 a 5, e apresenta alguns outros critérios de avaliação. Com relação à produção de forragem, chama atenção alguns materiais, como Zuri, Quênia e Mombaça. Em relação à qualidade nutritiva desses materiais, os destaques vão para Tamani e Quênia. Com relação a ganho por cabeça, que reflete bastante da qualidade desses materiais, os destaques novamente são Tamani e Quênia. E com relação ao ganho por área, os destaques são Zuri, Quênia e Mombaça. Isso muito em função da capacidade produtiva desses materiais e de uma elevada qualidade. Com relação à facilidade de manejo, os materiais considerados de manejo mais fácil, vamos dizer assim, são Tamani e Quênia. Com relação à época de florescimento desses materiais, a Zuri floresce em abril, portanto um florescimento mais tardio, assim como as demais cultivares de pânico mais antigas, como Tanzânia e Mombaça, e a Tamani um pouco mais precoce, de florescimento um pouco mais precoce. A escolha da planta forrageira também depende do sistema de produção ou do nível tecnológico. Esse sistema de produção também vai definir, ou pelo menos vai influenciar, a escolha do método de pastejo, em lotação contínua ou lotação rotacionada. Como a gente pode ver na tabela, a escolha do método de pastejo ele pode ser definida em função da espécie ou da cultivar e também do sistema de produção ou nível tecnológico. Para a BRS Paiaguás e para a BRS Ipiporã, por exemplo, como são plantas da espécie braquiária, não são tão produtivas como as cultivares de pânico, por exemplo, para sistemas mais extensivos e até sistemas semi-intensivos, em que o uso da adubação não é tão frequente, a gente pode fazer o uso da lotação contínua. Para sistemas mais intensivos, em que o uso da adubação é mais frequente e sistemático, a gente recomenda fazer o uso da lotação rotacionada, até para conseguir uma maior eficiência de utilização da forragem produzida. Já com relação aos pânicos, a gente observa que para o BRS Tamani, a gente nem faz a recomendação para cultivo em sistemas extensivos, porque a gente entende que o material é um pouco mais exigente em fertilidade do solo. Para sistemas semi-intensivos, que como eu disse, são sistemas que usam da adubação não com uma frequência muito elevada, a gente entende que o Tamani, por ter uma arquitetura de planta mais favorável, pode ser utilizada tanto no método de lotação contínua, como no método de lotação rotacionada. A partir de sistemas mais intensivos ou muito intensivos, que incluem doses de adubação mais elevadas, incluindo até irrigação, a gente entende que a recomendação é para o uso da lotação rotacionada, por conta de um crescimento vigoroso da planta forrageira, e esse crescimento vai ser melhor manejado com o uso da lotação rotacionada. Para Zuri e para Quênia, esses materiais são muito semelhantes às cultivares antigas Mombaça e Tanzânia, e portanto a gente faz sempre a recomendação do uso da lotação rotacionada, que vai ajudar no manejo dessas plantas por conta de um crescimento vigoroso,
e também por conta da própria arquitetura dessas plantas. Possuem hastes mais grossas, possuem um hábito de crescimento entorcerado e, portanto, o uso em lotação rotacionada auxilia o pecuarista no manejo da planta. Um outro critério que a gente pode utilizar na escolha das plantas forrageiras é com relação à capacidade de adaptação dessas plantas à fertilidade do solo e também a sua resposta à fertilidade do solo. Como a gente pode ver na tabela, a gente tem critérios de fertilidade para a classificação de solos, visando a implantação de pastagens. A gente tem faixas que vão desde uma condição mais baixa de fertilidade do solo, na cor vermelha, uma faixa intermediária, na cor amarela, e uma faixa mais alta, de alta fertilidade, na cor verde. Ao mesmo tempo, a gente pode ver na tabela abaixo que, para as diferentes cultivares de forrageiras do gênero Braquiária, a gente vai ter plantas com diferentes graus de adaptação a essas diferentes condições de fertilidade do solo, tanto na questão de adaptação como na questão de resposta. Por exemplo, as 3 primeiras forrageiras listadas na tabela, que são o Midícola, Tupi e Decumbens, são plantas com capacidade alta de adaptação a solos pobres, de baixa fertilidade. Ao mesmo tempo, são plantas que não respondem muito bem ao aumento da fertilidade do solo e, portanto, à adubação. Seguindo na tabela, de cima para baixo, a gente tem Braquiária dictioneura, cultivar laneiro, e a BRS paiaguás. Elas, de um certo modo, elas apresentam uma relativa capacidade de cultivo, de desenvolvimento em áreas de solo mais pobres. Ao mesmo tempo, elas possuem uma capacidade maior de resposta à fertilidade do solo. Passando para os materiais abaixo, Piatã, Marandu e Charaés, que são cultivares de Braquiária brisanta, aí a gente já enxerga uma evolução dessas plantas no seguinte sentido: são plantas recomendadas para áreas de média a alta fertilidade. Não são plantas recomendadas para solos de baixa fertilidade, ou seja, solos mais pobres. Seguindo na tabela, as 2 últimas cultivares listadas, Ipipurã e a Braquiária rusiziensis, são plantas que apresentam um grau ainda mais superior em relação à exigência em fertilidade do solo. Apesar disso, apresentam uma capacidade de resposta à adubação relativamente elevada. Uma outra categoria de plantas forrageiras são as leguminosas, e nesse aspecto eu gostaria de enfatizar a BRS Bela, uma cultivar de estilosantes goianenses. Com relação à modalidade de uso, a BRS Bela ela pode ser recomendada para uso em consórcio com gramíneas forrageiras, para pastejo, ou para uso em bancos de proteína. É uma planta considerada de baixa exigência em fertilidade do solo. O seu grande benefício está no seu uso durante o período da seca, quando realmente a gente vai ver os maiores benefícios, tanto em termos de ganho de peso ou produção leiteira. Ele é um material também recomendado para uso em sistemas agrícolas, por conta de seu maior controle de alguns nematóides das espécies Pratylencos braquiurus e Pratylencos zea. No comparativo que foi feito para a BRS Bela em pastagens consorciadas, no caso com a BRS paiaguás, o desempenho dos animais mantidos nessas pastagens consorciadas em relação ao desempenho dos animais mantidos em pastagens solteiras, no período da seca foi cerca de 88% superior. Isso em termos de ganho de peso individual. Já no ganho de peso por área, o benefício do pasto consorciado foi cerca de 17% superior ao longo do ano todo. Para encontrar mais informações a respeito dessas cultivares, eu indico o aplicativo Pasto Certo. É um aplicativo que foi lançado pela Embrapa justamente para reunir informações e fazer comparativos desses cultivares, inclusive com materiais mais antigos também, para auxiliar na escolha da planta forrageira, fazer uma escolha mais adequada de qual planta forrageira é a mais adequada para determinada localidade. Além disso, o aplicativo permite encontrar as empresas que comercializam a semente dessas cultivares. Mais informações vocês vão encontrar na página de cultivares da Embrapa e no site da Unipasto. Muito obrigado.